Provérbios 1, versículo 27 ao 29 diz assim: Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. A vida, assim como a Bíblia, elas estão cheias de escolhas. Estão cheias de escolhas. Escolhas de Deus, escolhas de homens. Nós sabemos, é claro, que quando se trata das escolhas de Deus, elas são sempre perfeitas. As escolhas dos homens, no entanto, nem sempre são tão perfeitas assim, mas elas podem ser. As escolhas dos homens podem ser muito bem acertadas, podem sim ser beirando a perfeição. E o que determina isso é justamente o tema que nós vamos falar hoje, e é justamente o que os homens temem. O que os homens temem. Eu quero esta noite falar no tema escolhas e preferências. Escolhas e preferências. Olhe comigo no versículo 29 que nós lemos e falaremos um pouco a respeito de escolhas e preferências. Versículo 29. Porquanto, essa palavra porquanto significa porque, ou devido a isso, por causa disso. Tá? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Note bem essa palavra. Não preferiram. Não preferiram. Tiveram uma preferência. E essa preferência era uma preferência errada, porque era uma preferência que não estava alinhada com Deus, não foi concebida dentro do temor de Deus. Essa palavra preferiram é uma palavra hebraica, bachar. Essa palavra bachar, ela significa escolher. Inclusive, nos outros textos que nós vamos ver esta noite, vão conter essa mesma palavra bachar. E elas são traduzidas nas outras instâncias como escolher, ou escolheu, ou escolha, ou a base é escolher. Então, essa palavra preferiram está falando sobre escolha. E uma escolha vai depender da nossa preferência. Então, nós temos que ter a nossa preferência alinhada, treinada à vontade de Deus, levando em consideração o temor de Deus. Como nós lemos, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É interessante notar que Deus fala a respeito de pessoas assim, não são apenas pessoas lá longe no tempo do Velho Testamento. Hoje, isso aplica-se a pessoas. E esse tipo de pessoa que existe hoje, existiu antes e vai existir sempre, ele fala a pessoas que eles escolheram não temer Deus. E não era devido a uma ignorância, não era devido a uma falta de conhecimento, porque diz aqui que nós lemos, porquanto odiaram o conhecimento. Você não pode odiar o que você não conhece. Você não pode odiar, rejeitar algo que você nem sabe se existe, que existe. Então eles tinham conhecimento. Não é que eles não conheciam. Não é que eles não sabiam. Eles tinham conhecimento. Eles sabiam. Eles preferiram. Eles escolheram não temer a Deus e ficar com as suas próprias preferências. E por causa disso, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, quando nós não preferimos o temor do Senhor, nós estamos basicamente recusando, odiando o conhecimento. Essa palavra odiar na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, ela não tem apenas uma conotação emocional. Né? Eu odeio. Não é só isso. É recusar. É você recusar, é você não escolher. Literalmente, você não escolher, você recusar. A Bíblia fala que Deus escolheu Isaac
Mas, não, minto, que Deus escolheu Jacó, mas recusou Saul. Como que ele recusou? Qual a palavra usada na Bíblia? Odiou. Ele odiou. Não é que Deus odiava. Deus não odeia, porque Deus é amor, Deus ama a todos, Deus amou o mundo. Então não é que ele tinha um ódio. Não, ele simplesmente escolheu Jacó, mas odiou, recusou, não preferiu, não escolheu Esaú, que era o mais velho. Que era o mais velho. Então nós devemos então fazer uma escolha. Mas eles sabiam. Então, as pessoas têm conhecimento, é uma escolha, é uma decisão ciente. Se a gente olhar no versículo 20 de Provérbios 1, para dar um pouquinho mais de contexto ao que nós estamos falando, no versículo 20 de Provérbios 1, uns 6, 7 versículos antes, está dizendo assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então aqui Deus está dizendo que a sabedoria, o conhecimento, ela estava evidente, ela estava lá fora, nas ruas, nas esquinas, nas entradas, nas portas. A sabedoria, ela clama, levanta a voz, ela brada, ela profere, ou seja, está lá, está aí, existe, não é nenhum segredo. Essas pessoas sabiam, elas tinham conhecimento, elas tinham ciência, porém, elas odiaram o conhecimento. Que conhecimento? Esse conhecimento que era bradado, proferido, pregado, clamado. Essas palavras, eles as tinham, mas elas odiaram. Rejeitaram o conhecimento. E não preferiram o temor do Senhor. Por definição, toda escolha traz um resultado, traz uma consequência, dá uma direção. Você escolhe entre uma coisa e outra. Se alguém pergunta para você quer milkshake de chocolate ou de morango? Bom, você fala, a sua escolha vai definir qual que vai ser. A minha resposta seria ambos. Botar tudo num copo, manda para cá. Inclusive, eu estava algumas semanas atrás na casa de um pastor, almoçando com a família dele, e chegou na sobremesa, a irmã Simone não estava lá. Quando ela está lá, ela não deixa eu fazer esse tipo de coisa. Aí a esposa falou, o irmão vai querer profiteroles. Profiteroles é umas... Alguém sabe o que é bomba de chocolate? Não é delicioso? Pois é. Então, somos umas mini bombas de chocolate com creme em cima. Ela falou, você gostaria de profiteroles ou gostaria de torta de maçã com creme? Aí eu falei, eu quero o profiterole e eu quero também a torta de maçã com creme. Mas eu só comi a torta de maçã. Só comi a torta de maçã, porque afinal de contas, nós é educado, né? Nós é educado, não quer chatear a esposa do pastor. Mas enfim, você toma uma decisão, você faz uma escolha, você determina, você escolhe uma coisa e ao mesmo tempo você rejeita a outra. Não, eu vou querer a pizza de calabresa, eu não vou querer a pizza de atum. Tá? Então, você escolhe uma coisa e você automaticamente recusa. A Bíblia usa o termo odeia. Você odeia, rejeita outra coisa. Isso, por definição, é a definição da escolha. Alguns exemplos das consequências. Alguns exemplos da direção nós podemos encontrar no versículo 27. Onde diz, vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Tudo isso aqui, ele falou no versículo 27, e lembra no versículo 29 que fala, por quanto odiar o conhecimento? Pois é, esse por quanto está se referindo a essas consequências. Vocês vão ter tudo isso por quanto? Porque devido ao fato que vocês odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Por causa disso, dessa rejeição, o resultado, diz aqui, temor, assolação, perdição, tormenta, aperto, angústia.
E isso virá, como nós lemos aqui, como uma tormenta, uma assolação, vai sobreviver. A imagem que dá aqui é uma espécie de um avalanche, um tsunami. Que vai vir e tudo vai começar a cair, tudo vai começar a complicar, vai ficar cheio de problemas. Por que isso está acontecendo? Por quanto odiaram o conhecimento. E não preferiram, não escolheram o temor do Senhor. O versículo 28 fala um pouquinho mais dessa consequência da escolha. Versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Que coisa triste. Que coisa triste. Pessoas que rejeitaram a sabedoria, rejeitaram Deus, não temeram Deus. Quando vem a assolação, quando vem a perdição, quando vem a tormenta, quando vem o aperto, quando vem a angústia, aí então eles se lembram de Deus e vão buscar a Deus. E Deus fala, vocês vão clamar a mim. Mas pastor, pensei que Deus não fazia isso. Bom, a Bíblia está dizendo que ele pode fazer isso. De madrugada me buscarão. Por que de madrugada? Talvez não conseguem dormir. São tão angustiados, agoniados. De madrugada me buscarão e não me acharão. Deus não só não vai responder, Deus vai se esconder. Deus não faria isso. Ok? Então, me explique o que significa o versículo 27 e o 28. Não tem outra solução. Deus pode sim vir a fazer isso. Para quem? Para aqueles que odeiam o conhecimento e preferem não temer a Deus. E este é o resultado de temer e escolher a coisa errada. O que leva alguém a não temer Deus? O que leva alguém a não temer Deus é temer outra coisa ou outra pessoa mais do que Deus. Quando alguém teme outra coisa mais do que Deus, então o temor de Deus vai automaticamente cair. Jesus falou, não tema alguém que pode destruir o corpo, mas quem pode destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Só Deus pode lançar uma alma no inferno. Ele não quer fazer isso. Tanto ele não quer fazer isso que mandou o seu filho Jesus morrer na cruz, para que ninguém precisasse ir para o inferno. E essa é a grande tristeza. Ninguém precisa, não há necessidade de alguém ir para o inferno. Existe uma saída, existe salvação. Existe o sangue de Jesus que morreu justamente para que nós não fôssemos para o inferno, condenado eternamente. Não há necessidade de alguém morrer e ir para o inferno. Porque Jesus já pagou o preço. O preço já está pago. O caminho já está aberto. O que leva alguém a não temer Deus, temer algo ou alguém mais. O que leva alguém a não temer Deus, desprezo ou desgosto por Deus. Pessoas que não têm o mínimo respeito por Deus, têm um extremo desgosto por Deus, a sua palavra, a sua igreja, tudo. As pessoas não temem Deus, não conhecem Deus. Hoje, aproveitando o clima de votação, do que é a eleição mais importante da história do nosso país, essa eleição não se trata de uma escolha, ou de uma luta, ou de uma eleição política. Não é esquerda contra direita. Não é partido A contra partido B. Não é uma eleição para escolher uma ideologia. Não. É muito mais simples. É uma eleição para escolher basicamente entre o bem e o mal. Bem simples. Um partido candidato porque o capitalismo, o comunismo, o socialismo, o ismo, o guismo, o lismo, o xismo, bem e mal. Nem toda eleição é entre o bem e o mal. Eu não vou citar nenhuma eleição específica, mas nem toda escolha precisa ser entre o bem e o mal. Pode ser escolha política, ideológica. É como, por exemplo, vamos voltar ao meu exemplo de um milkshake. Milkshake de morango ou de chocolate? É errado algum dos dois? Não.
É pecado algum dos dois? Não. A questão de preferência. Mas não preferiram o temor do Senhor. Não há nada de errado em ter preferências. Deus não quer um bando de robozinhos. Não, pode ter preferência, mas a nossa preferência precisa incluir o temor ao Senhor. E quando nós temos essa escolha tão clara, tão nítida, entre o bem e o mal, quando nós temos questões como aborto, família, liberdade, drogas, crime, de um lado sendo defendido, exaltado, promovido, e do outro lado, o oposto. Fica muito claro. Mais do que nunca, essa escolha é muito clara. Ninguém está enganando ninguém. Sem citar nomes ou partidos, mas o lado do mal não está escondendo, tapeando ou dizendo que não é a favor dessas coisas. Estão dizendo alto e claro, sem deixar sombra de dúvida alguma, o que eles representam, o que eles querem, qual o destino que eles querem dar a este país, e a você, e a sua família, e a sua sociedade. Eles não estão prometendo rosas e chocolate e milkshake, eles estão dizendo, nós vamos fazer isso. Nós vamos censurar, nós vamos aumentar os impostos, nós vamos destruir a economia, nós vamos legalizar e financiar aborto. Eles estão dizendo isso. Não é acusação, é o que eles estão dizendo. Como nós lemos aqui no versículo 20 e 21, a sabedoria, ou seja, esse conhecimento, a sabedoria clama lá fora, levanta sua voz pelas ruas, nas esquinas movimentadas, ela brada, nas entradas das portas das cidades, profere as suas palavras. Eles estão dizendo isso alto e claro, abertamente. E o outro lado está dizendo, nós somos contra o aborto, somos contra o crime, somos contra... Os dois lados estão se posicionando claramente. Está nas ruas, nas esquinas, está na internet, na televisão. Nunca foi tão fácil fazer uma escolha entre o bem e o mal. Ah, mas eu não gosto do jeito que ele fala. Então não ouva ele, pronto. Então não escute, já faz assim, ó. Ah, mas eu não gosto da gravata que ele usa. Gente, ó, não é essa preferência que nós devemos ter. Voltei dos Estados Unidos recentemente. Não é o mesmo. Lá houve o que estão tentando fazer aqui no Brasil, nessas eleições. Lá houve. Mas muita gente dizia, não gosto do jeito que o Trump fala. Ok, está gostando agora da inflação, do desemprego, da crise, está gostando? Não que ninguém escolheu, que está lá, ninguém escolheu. Não me leve a mal, ninguém escolheu lá não. Lá foi escolhido por eles. Mas a verdade é que nós temos uma escolha. Eu falo isso não fazendo campanha, eu não falo isso para tentar ganhar votos, o primeiro turno pelo menos foi hoje. Eu vou dizer alto e claro, eu não acredito que um certo candidato, a quem eu estou me referindo, precisa de votos. Já tem voto para ganhar de lavada. Não estou aqui para ganhar voto de ninguém. Não estou aqui fazendo campanha. O que eu estou aqui é o seguinte. E eu não sei se isso aplica a alguém aqui, eu creio que não, mas o voto é secreto. Se alguém se diz crente e votou ou votará em quem apoia e defende aborto, drogas, crime, que é contra a família ou a liberdade, deveria ter vergonha. Eu não sei se alguém aqui votou em quem eu tomei, mas se votou, tem que ter vergonha de dizer que é crente. Que preferência é essa que não inclui o temor de Deus? Como que um crente, como que alguém que crê em Deus vai apoiar alguém que apoia o assassinato de criancinhas indefesas?
Ah, pastor, mas é só um monte de células. Não, não é um monte de células, é uma vida. Você quer saber que essa história de um monte de células, sabe o que leva? Nos Estados Unidos existem estados, como no estado de Nova York, onde uma criança, gestação de 9 meses, ela nasce e pode ser morta. Nasceu viva, saudável, está lá, e você pode matar aquela criança legalmente. Chama-se aborto pós-parto. Eu não estou inventando pesquisa. Não em todos os estados, alguns estados. Gente, onde que para isso? Como pode alguém se dizer crente e defender esse tipo de coisa? Deveria sim se arrepender. Se arrepender. Isso que eu falo não é apenas não só para presidente, o cargo de presidente. Se um crente apoia qualquer candidato, seja a presidente, governador, deputado, senador, prefeito, vereador, o que seja, o seu voto é apoio. Você está apoiando tais práticas. Ah, mas ele me prometeu o emprego. Prometeu o mundo, não vale a pena. E 2, vai acreditar em promessa de político em época de campanha. Não seja ingênuo. Não seja bobo. Quem pode dizer que teme Deus e apoia esse tipo de coisa? É inconsistente. Mas não é só em votações que a nossa preferência deve ser feita dentro e debaixo do temor de Deus. Devemos escolher tudo em nossas vidas. Tudo. Dentro do conhecimento, dentro do temor de Deus. Versículo 23 de Provérbios 1. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Isso aqui faz parte de todo o contexto de Provérbios 1, finalzinho do capítulo. Mais uma vez, você lembra que as pessoas tinham conhecimento, elas sabiam. Aqui Deus falou, Deus dava repreensão, Deus dava as suas palavras, Deus clamava, estendia a mão. O que fizeram? Não houve quem desse atenção. Rejeitaste o meu conselho, rejeitaste a minha repreensão. As pessoas não queriam. Todo aspecto de nossas vidas, toda área, toda decisão, grande ou pequena, deve ser feita, toda nossa preferência deve ser embutida, recheada, saturada, coberta com o temor do Senhor. Deve refletir o temor do Senhor. Não é que eles não sabiam, as pessoas simplesmente não gostam, não querem e não fazem o conselho de Deus. Essa é a preferência. O que eu gosto? O que eu quero? Eu não gosto, não quero, não vou fazer. Não vou fazer. Mas a Bíblia diz, eu não vou fazer. Não interessa se o pastor fala, se a Bíblia fala, se faz sentido. Eu não vou fazer. Eu vou preferir outra coisa. Não é sua eleição, não, gente, que está falando. Tudo em sua vida. Tudo. Toda decisão deve estar saturada com o temor de Deus. E não com nossas preferências. Não preferiram o temor do Senhor. Não escolheram o temor do Senhor. E por isso, por causa dessa escolha, o resultado no versículo 27 e 28. Vindo o vosso temor. Sabe o que vai vir? O vosso temor. Pastor, o que é o meu temor? O que você mais teme. O que você mais teme? Qual é aquela coisa que lhe faz tremer? Qual o seu pavor? Pois é. Vindo, ele vai vir. Vindo o vosso pavor.
o vosso temor, como assolação, e vindo a vossa perdição, vai vir. Essa perdição aqui não está falando necessariamente sobre perdição espiritual, morrer para o inferno. Assim como a morte não é só morte física ou espiritual, existe a morte como uma ausência de vida, uma deterioração. Mesma coisa aqui, perdição é isso. Como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Vindo, sobrevirá. Por quê? Não preferiram o temor do Senhor. Versículo 28, então clamarão, mas eu não responderei. Buscarão e não me acharão. Essas são consequências, mas não são consequências apenas pessoais. Não é consequência apenas para a pessoa que as fez. Olhe comigo em Josué 24. Josué 24, versículo 15. Estamos falando sobre escolhas e preferências. Nossas escolhas e preferências devem ser permeadas, saturadas, temperadas, cobertas, recheadas com o temor de Deus, com a sabedoria de Deus, a repreensão de Deus. Versículo 15 de Josué 24. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhas e servir a Deus. Essa palavra escolhei hoje, escolhei, ela é a mesma palavra do preferir, que nós lemos anterior, a palavra hebraica bachar. Nossas escolhas determinam a quem servimos. Nossas escolhas vão ser feitas de acordo com quem ou o que tememos. E aquilo que tememos mais, nós vamos servir mais. Muita gente tem medo de ficar sem dinheiro. O que eles fazem? Eles servem ao dinheiro. Vivem, trabalham, planejam. E a única coisa que se importa é o din-din. Que tal servir o Deus que é dono do gado em 1000 montanhas? Que tal servir o Deus que é dono do ouro e da prata? Que tal servir esse Deus? E não esquentar com o dinheiro. Não temer. Eu não estou aqui pregando ser irresponsável. Claro, devemos ter um orçamento, devemos viver dentro daquele orçamento, devemos ser honestos. E eu não estou discutindo isso. A pessoa que teme, perdeu o emprego. Eu conheço pessoas que nessas eleições, já que estamos no tema, votaram e estão recomendando a todo mundo que conhece, amigo, família, vizinho, que seja, para votar no candidato tal. Eles nem gostam daquele candidato. Nem concordam com aquele candidato. Nem vão com a cara daquele candidato. Porém, o seu chefe disse, se não votar no fulano, vai perder o emprego. E a pessoa com medo de perder o emprego, não só vota, mas faz campanha. Gente, enquanto o Brasil faz esse tipo de política, de eleição, enquanto o eleitor brasileiro faz esse tipo, é uma venda de voto, por medo dessa coação, como eu disse, temor de Deus. Não tenha temor de ficar sem dinheiro, ficar sem emprego. Pastor, mas dinheiro e emprego é importante. Eu sei, e Deus pode dar ambos. Afinal de contas, você crê ou não crê em Deus? Você crê que Ele é um Deus todo-poderoso ou não? Você acha que é um Deus que tudo pode? É um Deus do impossível? Porque se você realmente crê que Deus é todo-poderoso e o Deus do impossível é um Deus que pode abrir o rio, aquele Deus que pode baixar a montanha e erguer o vale, é aquele Deus que pode andar na água, alimentar a multidão, se é o Deus do impossível, então eu vou voltar de acordo com a minha consciência temente a Deus. Se eu vou perder o emprego, que perca o emprego. Se eu vou ficar sem dinheiro, que fique sem dinheiro. Mas o meu Deus fala que nunca o justo, o seu filho, mendigará o pão. Ou nós não cremos mais nisso? As nossas escolhas e preferências
vão determinar a quem tememos e a quem nós vamos servir. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, vocês querem servir os deuses amoreus, os deuses além de Jordão, é com vocês, mas eu e minha casa. Se vocês gostarem ou não, se eu perder emprego ou não, tiver dinheiro ou não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em tudo. Não se iluda. Todos servimos alguém. Eu, minha pastor, eu não sirvo ninguém. Mentira, você serve alguém. Todo mundo serve alguém. A questão é a quem você serve. Sabe quem você vai servir? Quem você teme. A quem você teme. É só olhar. A melhor pessoa para fazer isso é cada um de nós. Olhe suas escolhas e veja o que determina, o que está guiando as suas escolhas. Se tiver o temor de Deus, vai ser uma escolha acertada. Simples. Ah, mas esse esquece. Certo é sempre certo. Independente das consequências. E Deus sempre honra obediência. Deus sempre honra fidelidade. Mantenha isso em mente. Ou nós servimos a nós mesmos, ou nós servimos ao diabo, ou nós servimos ao mundo e as coisas do mundo. Há uma escolha a fazer. A quem servais? Servir ao Senhor ou a falsos deuses? Será que servir a Deus é tão ruim assim? A gente leu aqui agora há pouco. Se vos parece mal aos vossos olhos. É tão ruim assim? Parece tão mal assim? Aos nossos olhos, servir a Deus? Vamos servir a Deus. Cruz creio, Deus me livre, de jeito nenhum. Servir a Deus. Oh, não, Gente, servir a Deus é a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida, seja lá qual for a capacidade. Servir a Deus não quer dizer que você tem que ser um pastor e ser um missionário. Não. Sirva a Deus como um pai, uma mãe. Gente, ser um pai, ser uma mãe é uma missão nobre, é um chamado nobre. Não o deturpe, não venda, não o subverta por causa de dinheiro, carreira, eu não quero, preferência própria, aí você preenche com o que você quiser. Sirva a Deus. Sirva a Deus com sua vida, com seu tempo, seu talento, seu tesouro. Sirva a Deus. Ninguém nunca vai fazer mais por Deus do que Deus pode fazer por eles. Eu posso atestar isso. Deus nunca vai deixar alguém em débito com Ele. Não, nunca. Servir a Deus seria tão errado, tão horrível, tão inaceitável aos nossos olhos. Porque só tem outra opção. Ou servimos a Deus ou servimos a carne, o mundo, o diabo. Talvez não é o diabo que vai aparecer lá, mas ele vai estar por detrás. Ele vai estar por detrás. Faça a sua escolha. Tenha a sua preferência. Que a sua escolha, a sua preferência vai dar direção não só a você, mas note aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era o líder, era o pai, era o esposo, era o líder. Falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só você que é afetado, não sou eu que sou afetado. Toda direção a quem servamos vai depender do que nós servimos. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olhe comigo para Deuteronômio 30. Estamos vendo escolhas e preferências. Elas devem ser submetidas ao temor de Deus, ao conhecimento, sabedoria.
Nossas escolhas vão determinar quem servimos, se a Deus ou não. Não só quem servimos, mas a quem a nossa casa vai servir. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Aqui é Moisés falando. Antes era Josué, aqui é Moisés. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, essa palavra escolhe é a palavra baixar, igual as outras vezes. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Interessante, Josué falou, eu e minha casa. Essa palavra casa, ela não quer dizer necessariamente, o contexto vai ditar, uma edificação, uma construção, uma habitação. Pode. Não é só a sua família. Também pode ser a família. Mas o termo mais preciso, quando usando casa, sem ser no modo literal, de forma uma habitação, uma casa fisicamente, é a sua descendência, a minha casa. Sua casa é você, os seus filhos, seus netos, é o seu pai, sua mãe, seu bisavô, é a sua casa. Se perdeu muito esse conceito de casa, esse orgulho de casa, de ter orgulho e honra pela sua casa. A sua casa é um dia, por exemplo, que se reúne todo mundo. Tem lá o vovô, tem a vovó, tem o titio, tem a titia, tem sobrinho, tem primo, tá todo mundo lá. Aquele monte de gente, pronto, aquilo é a casa. A sua tribo. Perdeu muito isso. Devido à sociedade moderna, talvez. Estão se mudando para cá, mudando para lá. Enfim. Mas está falando não só sobre sua família, papai, mamãe, Júnior e Júnior. Não. É além, a descendência. Todos aqueles que vêm após, e pode também incluir os que vieram anteriormente. Boas escolhas levam a bênçãos. Sempre. Você nunca vai fazer uma escolha acertada e você não vai ser abençoado por aquilo. Toda escolha acertada, abençoada, temperada, recheada, saturada com o temor de Deus, a sabedoria de Deus, vai levar a uma bênção. Não precisa duvidar, se questionar. É fato. Que bênçãos, pastor? Prefira, escolha o temor de Deus como seu guia. Diferente de que nós lemos no versículo 29, não preferiram o temor do Senhor. E Deus coloca aqui a escolha da seguinte forma, no versículo 19 que nós lemos agora há pouco. Fala, a vida e a morte. Moisés disse o que Deus mandou ele dizer. Eu estou propondo aqui o seguinte, a vida e a morte. Aí para deixar bem claro o que ele quer dizer com isso, ele fala, a bênção e a maldição. E ele termina o versículo dizendo, escolhe pois a vida. Escolhe pois a bênção. Toda escolha é uma escolha entre vida e morte, bênção e maldição. Uma escolha não acertada, uma escolha não feita no temor de Deus. É uma escolha que vai levar à morte, talvez não fisicamente, você não vai cair para trás e morrer. Maldição. Toda escolha feita sem o temor de Deus vai trazer maldição. Toda escolha acertada vai trazer bênção. Não só para você e eu, mas para a nossa descendência. Você sabia que você pode estar, eu não sei a vida de ninguém, mas você, ou o passado e o antepassado de ninguém, mas você pode estar usufruindo bênçãos que os seus antepassados granjearam pelas escolhas acertadas que fizeram. Assim como você pode ter netos, bisnetos, tataranetos que podem ser abençoados por escolhas que nós fazemos. Eu não conheci muito a minha avó maternal. Ela morreu, era muito jovem, muito novo. Sim, um dia eu fui jovem, eu fui novo. Mas diz a minha mãe que ela orava por mim. Ela era crente. Eu não fui criado num lar cristão, mas a minha avó era crente. E ela orava, diz a minha mãe. Eu não lembro, obviamente, eu tinha 2, 3 anos. E ela conta que minha avó, que era crente, orava
para que Deus me usasse. Obviamente, a oração dela não foi muito eficaz. Pastor, modéstia, deixa disso, enfim. Pense nisso. Você pode estar colhendo bênçãos que foram plantadas pelos seus antepassados, assim como os nossos descendentes podem colher bênçãos que nós estamos plantando hoje. Nunca esqueça disso, e nunca esqueça a nossa responsabilidade. Escolha, pois, a vida, a bênção, para que vivas, mas não só você, e a tua descendência. A nossa bênção vai muito além da nossa vida, vai afetar a nossa descendência, assim como, infelizmente, a maldição. A Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração. O que quer dizer isso, pastor? As nossas fraquezas e propensidades vão ser repassadas aos nossos descendentes. Pastor, isso é maldição. Não é uma bênção, mas não é maldição no sentido de aquela pessoa está agora amaldiçoada e ela não tem escolha. Não, ela tem escolha, porque a palavra, o sangue de Cristo quebra qualquer maldição. É só a pessoa aplicar a verdade. Mas nós podemos plantar para os nossos descendentes vida ou morte, bênção ou maldição. Nossa decisão. Escolhei, pois, a vida para ti e aos teus descendentes, para que vivas e a tua descendência. A bênção, a maldição, a vida ou a morte. Mais uma vez, a escolha é clara. Não há nada nebuloso, duvidoso, é clara. Vida ou morte? Um ou outro. É binário. Um ou outro. Vida ou morte? Bênção ou maldição? Qual que vai ser? Vai depender da nossa escolha. Decida esta noite. Número 1. A quem servais? A quem servais? A quem teme? O que você teme? Quem você teme? Vida ou morte? Tanto para você, sua família e seus descendentes. Eu vou só terminar lendo o versículo 33 do Provérbios 1, o último versículo do capítulo que nós tomamos como base essa noite. Ele fala sobre essas maldições, assolamento, essas consequências horríveis, e recusou a verdade, escolheu o erro. Aí no finalzinho, é um capítulo que termina de forma muito sômbria. Mas no último versículo tem um raio de luz, um raio de esperança. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Livre do temor do mal. Muita gente não teme Deus porque eles temem o mal. Como assim o mal? Coisas más que possam acontecer com elas. E se acabar o dinheiro, se eu perder o emprego, se eu ficar doente, e se isso, e se pegar fogo, e se eles têm medo do mal. E vão fazer tudo para fugir do mal, seja certo ou errado. Seja o que for, seja o que... Eles temem o mal. Mentem, roubam, enganam, faz os diabos. Para quê? Com medo do mal. Aqui está dizendo, o que me der ouvidos habitará em segurança, em paz. E estará livre do quê? Do temor do mal. Porque quando nós habitamos na segurança de Deus, porque nós damos ouvido a Deus, e dar ouvido a Deus não é só escutar, dar ouvidos é escutar e fazer. Em outras palavras, quando nós vivemos, quando nós preferimos o temor do Senhor, nós teremos paz.
nós teremos segurança. E nós não tememos o mal e ficamos livres para temer apenas e tão somente Deus. Não interessa o candidato, não interessa o patrão, a conta do banco, o resultado do exame da saúde. Não interessa. Não interessa. Nós podemos simplesmente tomar nossas decisões baseadas no temor de Deus e não no temor do mal, se dermos ouvidos a Deus.